A vida te leva por muitos caminhos. Às vezes, alguns alegres, outros tristes, alguns mais felizes, outros mais difíceis. Mas no final das contas, quem escolhe o caminho é você. E você? Qual é a sua história? Tem uma história real para nos contar? Eu te convido a assistir com a gente uma história real, contada por pessoas simples que fazem coisas incríveis no seu dia a dia. Vem com a gente! Olá todo mundo! Gente, sejam muito bem-vindos a mais um programa Uma História Real comigo. E o nosso programa de hoje, parece que eu sempre falo isso, né? Mas é porque cada história que a gente vai conhecendo acaba me impactando de muitas formas. Principalmente porque no mundo em que as pessoas só pensam em si mesma, quando a gente encontra pessoas que pensam nos outros, aos meus olhos isso é extraordinário. E o meu convidado de hoje, ele é bem desses. Mas antes de te apresentar meu convidado de hoje, deixa eu compartilhar com você a minha frase do dia, que tem tudo a ver, claro, com o meu convidado de hoje. Uma das maiores organizações de mulheres mundiais, existe uma frase que diz o seguinte: a caridade nunca falha. Esse é o principal lema dessa organização. E aí ela diz, porque é o puro amor de Cristo. O meu convidado de hoje, ele emana isso onde ele passa, e ele sempre está procurando fazer e criar formas de abençoar outras pessoas. Meu convidado de hoje se chama Leonardo. Leonardo, seja muito bem-vindo em nosso programa. Muito obrigado, Sandra. É um prazer estar aqui, né? Principalmente nesse local lindo, maravilhoso, né? E que bom que a gente está aqui podendo um pouco falar também das coisas que a gente vive, né? E espero que eu possa agregar alguma coisa na vida de quem ouvir isso aqui. Com certeza. Eu tenho várias perguntas, mas primeiro se apresenta para a gente. Quem é o Leonardo? Tá certo. Eu me chamo Leonardo Guimarães de Medeiros. Muitos me conhecem como Léo Medeiros, né? Toquei na noite durante muito tempo, fui músico durante muito tempo. E hoje, atualmente, eu tenho um estúdio de gravação, né? O L7. Mas eu trabalho já, assim, já fiz muitas coisas diferentes. A única coisa que não mudou, né, nunca mudou, é a questão da parte social, né? Eu já trabalho com parte social desde que eu me lembro, né? Hoje eu sou pastor evangélico, sou cristão, e a gente ajuda pessoas de várias religiões, várias denominações, até sem religião nenhuma, né? A gente ajuda. E assim, eu acho que o Léo seria esse cara que é feliz ajudando outras pessoas. Isso resumiria o Léo. E aí eu tenho uma pergunta dentro disso. Na sua opinião, você entende que isso é um chamado para você? Ou para qualquer pessoa? Assim, no meu caso, eu acredito que seja algo além da minha compreensão, porque eu já me fiz essa pergunta algumas vezes, né? Eu já me vi em situações de privação financeira por ajudar outras pessoas, né? E não que isso gerou um arrependimento, mas gerou uma dúvida: por que eu faço isso? Só que, assim, algumas pessoas, assim, cada um busca o prazer, alguns de forma errada, né? Mas naquilo que lhe convém. Eu me sinto bem ajudando pessoas que realmente precisam, né? Então, no meu caso, eu acredito que seja um chamado, mas também acredito que seja uma ação global da igreja, do cristão, né? A gente tem muitos versículos bíblicos que dizem que, assim, se você vê o seu irmão padecer necessidade e não faz nada, assim, é difícil o amor de Deus estar em você, né? Então, além de ser uma ordenança, no meu caso é mais fácil, porque eu acredito que tem esse chamado por eu me sentir bem ajudando outras pessoas, né? Eu particularmente, eu realmente acredito que seja um chamado, porque existem zilhões de pessoas e nem dessas zilhões de pessoas, muitas fecham os olhos e continuam o seu trajeto normal. E eu te pergunto, se quando você passa por uma situação que alguém está precisando de ajuda, você consegue só ir embora ou você não consegue não voltar e olhar aquilo? Então, assim, eu não quero envolver misticismo, né, na conversa, mas
assim, eu também não vou negar a fé a qual eu acredito. Então, já teve casos, né, raros, inclusive, de eu querer ajudar pessoas e sentir uma voz audível no meu coração dizendo: ó, não se meta. Quem está tratando com essa pessoa sou eu. Né? E a gente sabe, quando você, na maioria das vezes, 95% das vezes, quando você ajuda uma pessoa em determinado problema, você acaba se envolvendo nesse problema. Mas, assim, são situações atípicas, né? Geralmente, assim, se eu ver uma situação, eu não consigo... Eu sempre falo isso com a Anitta. Eu evito, às vezes, até um pouco de rede social. Anitta é a sua esposa. Isso. Eu evito um pouco rede social, porque você vê muito pedinte. Né? Alguns realmente precisam, mas a grande maioria são de pessoas que não precisam. E, para você discernir isso, você leva um tempo, você tem que se envolver na vida da pessoa. Mas, assim... É até um fato engraçado, hoje a gente está com um monitor de referência bacana no estúdio, né? Eu consegui comprar finalmente, mas já em 3 oportunidades eu estava com dinheiro para comprar esse monitor de referência, mas apareceu pessoas que necessitavam, que não tinham onde morar, e vai Léo e Anitta lá caçar um lugar, alugar uma casa, para que a pessoa que eu nem conheço, que eu nunca vi na vida, pudesse ter onde morar. Então, assim, é atípico, mas acontece às vezes, mas, no geral... Se a situação chegar a mim, eu oro a Deus até que não chegue, porque eu não tenho dinheiro, né? Eu tenho um grupo de pessoas que me ajudam, mas eu raramente consigo ignorar a situação. E aí, exatamente, eu quero pegar essa sua deixa para perguntar o seguinte: financeiramente, porque a gente tem a ideia de quem mais ajuda é quem mais tem, né? Financeiramente, para injetar. Desde que você se lembre por gente, em todas as funções que você faz, eu já observei, eu conheço ele há pouco tempo, há pouco menos de um ano, mas todos os trabalhos que ele faz, ele sempre procura injetar ali uma questão social. Os pagamentos são feitos em alimento, para que ele possa abastecer algumas famílias que precisam. Mas como você lida, como você falou, às vezes você não tem, você tira de você para dar. Como você consegue fazer isso? Então, a gente tem um grupo, como você falou, a gente tem alguns projetos, mas a gente tem um grupo de pessoas, né? Um projeto que eu chamo de solidariedade. Hoje a gente está com 7 famílias, né? Ajudando 7 famílias, simultaneamente, com cesta básica, remédio, roupas, né? E, assim, às vezes, cuidados de translado, né? A pessoa precisa ir no hospital, ir longe, e, às vezes, é cadeirante, né? A gente consegue ajudar. Mas, assim, eu tenho um suporte, um grupo de pessoas que me ajudam, mas, assim, os projetos eram da onde vinham o grosso dos alimentos. Então, às vezes pesa, mas eu costumo dizer que Deus não fica devendo nada a ninguém, né? Eu já tive que me dispor de muito dinheiro meu, né, e da minha esposa, mas eu também já fui muito abençoado, financeiramente, inclusive, né? Por exemplo, porque você não vai conseguir ver daí, mas esse aquário lindo aqui que você consegue ver, a estrutura dele foi toda me doada, né? Por alguém que nem conhece muito a minha história, mas falou assim: não, pode pegar o material e pode usar. Então, assim, Deus não fica devendo nada a ninguém. Eu tenho ciência disso, eu já vivi isso, e é óbvio, não é nada fácil, não é... Eu não estou dizendo que é as mil maravilhas você pegar o dinheiro que você iria comprar algo para você, para sua esposa, para o seu filho, e dar para alguém que você nem conhece e que raramente vai ser agradecido. Sim. Né? Raramente, não é um serviço que você vai ter a gratidão das pessoas que se ajudam sempre, né? Mas Deus tem suprido essas necessidades. E aí, agora, vamos lá, para as suas habilidades. Você toca quantos instrumentos? Você é um músico, como você já falou. Você toca quantos instrumentos? E, além disso, você também é professor de artes marciais. Então, eu queria que você falasse um pouquinho sobre essas habilidades aí. Isso, Eu comecei num grupo de pagode cantando, né? Mas eu era muito ruim cantando. E aí um amigo meu disse que eu deveria aprender algum instrumento para tocar. Eu comecei no cavaquinho, né? E acabei me apaixonando por essa parte melódica da música, né? De harmonia e tudo mais. E hoje, assim, com exceção de instrumento de sopro, eu acho que eu toco todos os instrumentos numa banda convencional e alguns numa banda não tão convencional, né? Aqui, por exemplo, a gente tem aula de violão, teclado, bateria, cavaquinho, ukulele, baixo, guitarra, gaita, né? E, assim, eu só não peguei ainda instrumento de sopro. E acho que uma sanfona também, eu nunca tive acesso a uma sanfona. E, assim, treino desde meus 27 anos, comecei tarde a luta, né? Comecei no MMA, lá em Realengo,
e por motivo de saúde até, né? Eu tinha hiperatividade, transtorno de hiperatividade, né? E o médico falou assim, você tem que fazer alguma atividade para, né? Você tinha quantos anos? 27 anos. Caramba. 27 anos já. Aí comecei a treinar MMA, gostei, treinei durante 2, 3 anos. Aí depois disso eu fui para o jiu-jitsu, né? E hoje, graças a Deus, ano passado, ano retrasado, né? Eu conseguia chegar à tão sonhada faixa preta, né? E dou aula desde a minha faixa azul, dou aula em projetos lá comecei lá no condomínio Morada Santa Cruz, dei aula em vários outros lugares, no Instituto Silvestre, dei aula em várias igrejas também. E, enfim, hoje, por questões burocráticas, eu tive que tirar um pouquinho o projeto lá da comunidade do Rolas, mas pretendo voltar assim que tiver tempo hábil. E aí, ainda dentro desse contexto, gostaria que você explicasse um pouquinho para a gente. Você falou que você foi diagnosticado com hiperatividade. E tem um TDAH. Se me corrija se for essa palavra. TDAH. Transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Perfeito. Então, a gente tem, inclusive, né, aqui no canal, vários pais que têm crianças que têm... Eu não vou saber falar direito de novo. TDAH. Pode falar direto, só o H, porque o A já está junto. TDAH. TDAH. E sempre mandam perguntas aqui para mim, querem histórias com relação a isso, porque os pais têm muito receio, né, do desenvolvimento da criança ao longo da vida. Eu, particularmente, conheço uma pessoa, que é a Ângela, que tem um filho já de 13 anos, e ela se preocupa muito com o futuro. E eu queria que você dissesse para a gente, para a Ângela, para as outras pessoas que estão assistindo, o que ela pode fazer para fazer com que ele se desenvolva enquanto adulto, enfim. Então, o meu caso também é um pouco atípico, porque eu fui diagnosticado já 27 para 28 anos. E isso foi só hiperatividade. O transtorno de déficit de atenção foi até um pouco depois, né? E assim, eu acho super importante essa popularização que tem do tema, né? Você tem canais na internet, no Instagram, que tratam sobre isso. E assim, dá para se viver na medida do possível, né? Com normalidade? Sim, hoje tem tratamentos, tem remédio, né? Medicação, terapias que ajudam, né? A gente não vive em crise o tempo todo, né? Mas, no geral, assim, tendo acompanhamento já desde pequeno, eu acho que dá para ter uma vida completamente normal. Acho que assim, o TDAH, assim como o autismo e alguns outros transtornos da mente, ele requer mais um pouco de adaptação, na verdade, do próximo, do que propriamente da pessoa, né? Porque há coisas que nenhum medicamento vai conseguir mudar a nossa personalidade, né? Então, talvez um pouco mais de compreensão e menos preconceito, né, da outra parte, acho que ficaria mais fácil. Informação, né? Eu não sei se é o mesmo, mas, por exemplo, o filho da Ângela, ele é muito rápido de raciocínio. Você fala uma coisa e ele já, tipo assim, ele já foi e voltou 10 vezes. E ele, às vezes, fica impaciente porque você não entendeu. Você é assim? É exatamente isso. A gente tem, assim, por mais que por fora pareçamos estar calmos, né? Por exemplo, eu estou aqui, dá a impressão que a gente fez um texto programado e eu estou lendo, né? Mas a minha cabeça está pensando em 300 coisas ao mesmo tempo. Eu costumo sempre usar essa analogia para a pessoa tentar entender como funciona o físico para o mental de um TDAH. Você imagina um cruzamento, né, com vários carros de uma grande avenida e, em algum momento, né, um carro ultrapassa o sinal e colide com outro carro na frente, e os carros em volta não conseguem parar e fica tudo parado. Quando você tem uma visão panorâmica de longe, você vê tudo parado. Parece, lá, os carros estão todos parados ali. É o nosso físico. Mas, em contrapartida, se você chegar mais perto, você vai ouvir buzina, você vai ouvir gente gritando, você vai ouvir cachorro na rua, você vai ouvir vendedor ambulante, você vai ouvir polícia vindo. Então, é aquela confusão de pensamentos. É assim que fica a mente do TDAH. Ele está, às vezes, parado ali em algum momento, e a gente está pensando em 300 coisas ao mesmo tempo. A gente consegue... eu sempre falo com a minha esposa, o TDAH ele costuma ser muito precavido, porque quando você dá uma
determinada situação para ele, um acontecimento, por exemplo. Você disse, Léo, vamos gravar hoje. Perfeito. Eu já imaginei 50 possibilidades diferentes disso dar certo e 50 de dar errado. Entendeu? A mente funciona rápido assim. E, assim, a gente também tem essa questão de achar que a pessoa também tem que entender rápido isso, né? Eu não sei nem como é que eu consigo conciliar a questão de dar aula, mas acho que você já viu eu dando aula de jiu-jitsu algumas vezes, né? É aquela coisa acelerada. Eu consigo dosar com um pouco de humor, né? Porque já é muito tempo, eu já sei, o problema é ser a dificuldade, mas eu quero que a pessoa aprenda rápido e tal, porque eu acho que na minha cabeça ela tem que estar com a mente igual a minha, acelerada o tempo todo. Mas com um pouquinho de compreensão, tratamento também psicológico, que é importante, a gente consegue dosar e ter uma vida normal. E aí, como você falou, também o esporte ajuda muito, né? Sim, sim. Porque, assim, eu particularmente não conheço alguém que tenha só o déficit de atenção. Ele geralmente vem acompanhado com a hiperatividade. E se você consegue fazer com que o seu corpo fique de forma controlada e saudável, né, com acompanhamento médico, que seu corpo gaste bastante energia, queime bastante caloria, você fica muito melhor. Eu, por exemplo, na luta, no jiu-jitsu e tal, eu não sou um atleta de alta performance, né? Mas eu treinei com os melhores aqui da região, Santa Cruz, com a galera, treinava na Tim Nogueira, e, assim, os momentos que eu tinha mais calma, que eu dormia com mais tranquilidade, era quando eu mais apanhava na academia, né? Mais eu me esforçava, então o meu corpo ele ia ao limite físico, né? A mente dava uma relaxada às vezes. Eu quero fazer uma rapidinha contigo com relação a algumas frases. O que vem à sua mente a cada coisa que eu te perguntar? Família para você? É complexo. Eu te falei, eu já imaginei 426 respostas, né? Mas, assim, a família, para mim, é o meu suporte, é a minha base, né? É o que me impediu de tomar muitas decisões erradas, né? Então, eu tenho como suporte. Ser humano. Quando você pensa em ser humano, você pensa no quê? Ser humano, assim, eu acredito que existem duas classes de seres humanos, né? Deveriam existir apenas. Os que precisam de ajuda e os ajudadores. Então, assim, quando eu olho para o ser humano, eu penso, pô, esse cara precisa de ajuda. Ou então, pô, esse cara pode ajudar pessoas, então eu vou explorar esse potencial nele, né? E é isso. No geral, somos todos iguais. Alguns, eu já precisei de ajuda, já fui ajudado em alguns momentos, né? E hoje, graças a Deus, eu consigo ajudar. Existem pessoas no nosso projeto que receberam cesta básica durante anos e hoje são colaboradores do projeto para que a gente ajude outras pessoas. Então, assim, é isso. Deus. É razão de tudo. Para mim, é a razão de tudo. Quando a gente fala sobre ajudar o outro, né, e que aí o Senhor ele ajuda, né? Tem uma frase minha que eu acho que eu já mencionei em algum das nossas entrevistas, que eu creio absurdamente nela, que diz que quando a gente olha para a necessidade do outro, o Senhor olha para a nossa necessidade. Então, eu acredito realmente que você é uma pessoa abençoada porque você abençoa. Você é um homem muito talentoso. A gente conhecendo não acredita, né? O cara toca vários instrumentos, aí você vai olhar assim, ele dá aula de várias coisas e fala assim, quem são os professores disso aqui? É ele. Dá aula de piano, de teclado, de violão, Ele sabe muitas coisas. E aí, dentro ainda desse contexto, você teve aula para isso ou você é autodidata? Não, eu aprendi no início, né, sozinho. Tinha aquelas revistinhas, né? Essa galera agora não vai saber. Não conhece. Mas aquelas revistinhas de cifra, né? Eu comecei aprendendo por ali. Mas depois que eu fui para a igreja, né? Eu não nasci na igreja, eu me converti com 18 anos, né? Um amigo meu hoje até pastor Marcelo, ele conseguiu para mim uma bolsa na UERJ para estudar música lá. Caramba. Então eu fui estudar lá junto com outro amigo chamado Tiago e a gente fez o curso lá de formação acadêmica da UERJ, e ali eu consegui ampliar meus horizontes. Eu tinha um potencial prático, né, porque eu já executava as músicas, mas eu não tinha nenhum potencial teórico, não tinha nenhuma... Aí lá eu consegui abranger tudo isso e venho estudando desde então, né, faço curso sempre que posso. Hoje mesmo
Eu acabei de fazer uma aula de mixagem e masterização com o Cris Gringo. É um curso que eu estou fazendo para aprimorar a qualidade aqui no estúdio. Mas, assim, é importante. Por mais que você consiga aprender sozinho, é importante que você tenha uma instituição qualificada para poder explorar esse potencial de conhecimento. Léo, tem alguma frase que você guarde como um bordão para a sua vida? Tem. E, assim, é complexo para explicá-la, né? Porque, a princípio, o contexto que ela é usada pode parecer um contexto egoísta. Mas, assim, é até um lema que eu pretendo transformar em marca um dia. O filme do Martin Lawrence, que ele tem alguns problemas com a família, né? Ele se ausenta da família e acaba virando um cara muito famoso e tudo mais. E, quando ele volta, assim, a família não dá o devido valor que ele merece, né? Então, ele diz uma frase que eu tornei essa frase da minha vida desde que eu vi esse filme, a primeira vez, que é: o time sou eu. Né? Eu sei que a gente precisa de outros seres humanos, eu já fui muito ajudado por pessoas, mas, assim, os meus problemas internos, as dificuldades que eu tenho, às vezes de cognição, de hiperatividade, porque é muito lindo quando você fala: o TDAH ativa o hiperfoco, ele é muito inteligente. Mas ele também é muito solitário. Né? Porque a maioria das coisas ele decide meio que no automático, sozinho. Então, assim, só quem pode te ajudar é você. Né? Você buscar Deus, assim, você buscar tratamento, é você. Não adianta. Você pode ter uma pessoa maravilhosa do seu lado, mas, se você não quiser buscar a solução, você não vai conseguir. Então, eu costumo dizer sempre isso: o time sou eu. Quem tem que resolver o problema sou eu. E aqui o estúdio é um sonho que você já tinha há alguns anos, né? De montar um estúdio com toda uma estrutura para, enfim, também para abençoar outras pessoas, né? Porque estúdio hoje para gravar é muito caro. E aí você viabilizou isso, transformou, a gente vai mostrar aqui para vocês depois, transformou num espaço incrível. E você também ainda conseguiu trazer para cá essa parte social, né? Você tem me lembra direito qual é o da aula trazendo, acho que 2 quilos de alimento, alguma coisa assim que você chegou a comentar? Não, isso. A gente tem aqui as aulas de instrumentos para as pessoas que querem aula exclusiva, né? Professor e aluno, uma pessoa só. E a gente tem um valor X e a gente consegue 20% de desconto se ela trouxer 2 quilos de alimento. Mas o projeto ASAF, que era o que ocorria lá na comunidade do Rolas, eu vou trazer para cá, eu vou tirar um dia da semana com aulas coletivas e que vou cobrar somente o quilo de alimento. Entendeu? Mas aí vai ser só para as pessoas realmente, comunidades carentes e tal, Sim, que querem aprender um instrumento e não conseguem. Para aí a gente conseguir também manter os outros projetos que a gente... Era isso que eu ia falar. E também pagar o aluguel, né? Que não é barato. Léo, olha, quero muito te agradecer. O Léo é nosso parceiro dessa temporada, que, se o Senhor permitir, né, a gente vai estar aí junto nessa caminhada. Ele construiu realmente um espaço muito legal aqui, e o trabalho social que ele faz eu acho incrível. Eu acho que realmente é um chamado de Deus para ele, porque em tudo que... Não sei se você já observou isso, mas tudo que você faz, profissionalmente falando, você está sempre arrumando um jeito de abençoar as pessoas dentro daquele contexto. Então, você fazia um trabalho social lá, você abriu aqui um espaço que, teoricamente, é o teu espaço dos sonhos, mas é um local para você fazer dinheiro. E, mesmo assim, você ainda pensou em formas de abençoar outras pessoas que não têm acesso a música, a instrumentos, e, enfim. Quero te agradecer pela parceria, por acreditar no nosso canal, te agradecer por você ser quem você é. Eu também acredito que a gente dificilmente vai receber da mesma mão que a gente doa, mas eu creio absurdamente que muitas outras mãos se estendem para nós nas coisas que a gente precisa. Então, que o Senhor possa ser generoso com você na mesma medida que você tem sido com todas essas pessoas, e que também, né, tenha os recursos que você precisa para tantos e tantos projetos que você tem aí engavetados, e também para a sua vida pessoal, para poder ter estrutura para a sua família, para os seus negócios. E
é isso. Muito obrigada, Léo. E a gente vai ficando por aqui. Esse foi o nosso programa de hoje. Ah, e tem sua rede social. Fala para todo mundo conhecer lá os seus canais. Ah, perfeito. Instagram lá, o @estúdio_L7, né? Pode seguir lá. E a princípio é só essa. Não, o canal no YouTube também, Papo de Tamanduá, inclusive hoje a gente está gravando numa segunda-feira, sai vídeo lá no canal sobre o review do filme da Barbie, né? Sou viciado em filmes. E é isso. Querendo seguir, querendo conhecer aqui mais o espaço, pode vir para cá que você tem um sonho de gravar, mas não tem condição, a gente consegue dar um jeitinho. Arrasou. Gente, beijo. A gente vai ficando por aqui. Até o próximo programa. A vida te leva por muitos caminhos. Às vezes, alguns alegres, outros tristes, alguns mais felizes, outros mais difíceis. Mas, no final das contas, quem escolhe o caminho é você.